segurança da informação, privacidade, continuidade de negócio, nós estamos recebendo questionários e questionários, não é isso que vocês estão passando hoje no dia a dia? 4, 5, 6, 10 questionários por semana para responder. Por quê? Ou são dos seus clientes ativos, porque você está numa cadeia de valor, os teus clientes podem estar sendo avaliados também, e nessa cadeia, nesse cascateamento, você é um contratado ou um subcontratado dele, você precisa ajudá-lo a evidenciar esse cenário. E isso está trazendo muitos gaps para muitas empresas, muitas empresas. E aí foi o que o doutor João Gonçalves aí comentou com relação ao provimento dos cartórios. Então, por exemplo, mas não somente, nós temos todo o cenário que tem acontecido a partir dos escândalos do último ano, o escândalo que se afloraram não só no mercado financeiro. Por quê? Porque você tem a gestão de risco, você tem a governança, o compliance não falhou. O que falha é o que fazer a partir dessas evidências. Aí entra todo esse contexto de que não adianta a tua empresa ter certificação em qualquer viés, em qualquer contexto, se você não executar o que foi identificado pelos não compliances. Se você tem não compliance, se você tem monitoração, se você tem gestão de eventos, se você tem gestão de incidentes não estruturado, como eu sempre brinco, né, no monte de árvore de Natal, que fica piscando as bolinhas e não abre chamado, não abre incidente em lugar nenhum. Então, essas auditorias e essas certificações, que no primeiro momento passaram a ter valia, mas será que tem mesmo? Porque se a empresa se certifica no momento inicial da implementação de um sistema, ela não tem evidências acumuladas dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses. Por isso que nós, hoje, né, eu e o professor Luiz, da T-Exames, nós temos atuado muito nesse contexto de relatório do SOC 2, tipo 2, porque aqui acaba com essa zona de conforto que existe hoje no cenário de certificação, de que vamos diminuir o escopo para certificar rapidamente a empresa. Quantas e quantas empresas, eu tive no ano passado 4 projetos que a gente abriu mão, não deu continuidade, pelo fato da empresa achar que ela é provedora de um serviço SaaS. Ah, não, atendimento ao cliente fica fora do escopo. Como assim? Gestão de ativos na plataforma Azure, na plataforma AWS, não, isso daqui fica fora. Como assim fica fora? A certificação aceita esse contexto, mas quando você parte para um relatório do tipo SOC 2, e isso não, porque você está fazendo o quê? Uma declaração de confiabilidade dos serviços que você presta. Então, os serviços que você presta envolve todos os compliances, todas as regulamentações que a sua empresa está sujeita. Então, é aí que nós estamos identificando esse grande gap. E hoje, muitas fusões, muitas aquisições estão demandando esse cenário. Você tem? Então, me mostra o que você tem. Das empresas que estão sendo adquiridas, nas fusões, me mostra o que tem. E é claro que numa cadeia efetiva de suprimentos, como a gente vê hoje, principalmente com todo esse cenário de guerras que estamos administrando, tem muitas empresas que essa cadeia de provimento, né, dessa relação de suprimentos está sendo bastante afetada. Então, aqui é que ver que se valida efetivamente os cenários que você tem com relação à resiliência. Resiliência é evidência, gente. Resiliência não é papelândia. Resiliência é evidência. Resiliência não é ter um monte de árvore de Natal piscando, um CIEM que gera um monte de coisa, ninguém consolida, ninguém valida, ninguém trata, não tem evidências materializadas em nenhum lugar. Então, o mercado não quer mais saber se você tem política. Ele quer que você prove
que o resultado das políticas traga o resultado que foi definido. Então, antes que nós tínhamos um foco puramente documental, onde você tinha política aprovada, normativa interna, você tinha os controles, você tinha uma matriz de responsabilidade, você tinha todo um ciclo de aprovação. Hoje, isso não é mais suficiente. Ele é necessário, mas ele não é suficiente. Hoje, a demanda é: a política funciona assim? Qual é a prática diária, semanal, quinzenal ou mensal para você me mostrar o resultado dessa política? Quantas políticas vocês trataram na sua empresa ou nos seus clientes onde não tem um indicador dentro da política? Isso não faz o menor sentido, gente. Uma política, ela atua no cenário de governança para um compliance interno, onde você tem as responsabilidades atribuídas dentro desse foco da política. E cadê? Onde está o que você materializa dessa política? Nós vemos um monte de política, seja qual for, e aqui nós estamos falando de classificação de informação, que simplesmente caracteriza lá que é um dado confidencial, que é um dado público. Não quer dizer nada, desculpa. Não quer dizer nada. Por quê? Porque no caso de classificação da informação, você afeta diretamente, no mínimo, 12 controles de segurança da informação e privacidade. Você afeta todo o cenário de auditoria. A auditoria, aliás, tem um preceito ou um viés específico do quê? Da classificação a partir da classificação da informação, classificação dos dados. E onde está a tua integração com risco? Cadê a integração com risco? Nós vemos muitas empresas, certificadas inclusive, que gestão de mudança não envolve classificação da informação. Desenvolvimento, gestão de incidente, melhoria contínua, correção, não envolve a classificação da informação. Quer dizer, então, a classificação da informação ficou centralizada e materializada simplesmente num papel que você não envolve isso no teu cenário. Então, por isso que nós abordamos aqui que a maioria das empresas não consegue demonstrar como essa estrutura de classificação da informação está enfronhada no dia a dia corporativo. Então, política de classificação aprovada, níveis de classificação formalmente definidos, nomenclatura de categorias documentadas, comitê responsável por formalmente designado, normativos publicados e comunicados, e você vê que na gestão de mudança, nunca a classificação da informação traz para dentro. Quando você faz o desenvolvimento de uma API, não tem o envolvimento da classificação da informação. Então, até onde essa política gerada, efetivamente, ela está engajada no dia a dia corporativo? Então, as empresas hoje, a grande maioria, não consegue demonstrar onde a classificação, onde a informação classificada efetivamente está sendo usada dentro das atividades de tratamento de dados pessoais e nos processos. Processos de back-office, de sustentação e processos críticos de negócio. Quais os ativos tem cada tipo de classificação da informação? Onde está isso? Quais os controles protegem essas categorias definidas? Como essa classificação definida impacta o negócio? Como o modelo é auditado? Por quê? Porque isso foi formalizado em um papel, em uma política, que não tem contextos de auditabilidade, rastreabilidade. No cenário de gestão de tratamento do seu plano de incidente de evento, peraí, se aquele ativo que eu estou tratando,
Aquele ativo trata qual tipo de informação? Não tem. Não tem esse correlacionamento na grande maioria das empresas. Aquela informação está categorizada, está agrupada em qual contexto, em qual viés de negócio. Então, você tem uma formalização, políticas aprovadas, normativos publicados, responsáveis designados, treinamentos e comitês criados. Ok. Mas existe uma dificuldade em evidenciar a rastreabilidade dos ativos, né? Começando pela rastreabilidade dos ativos, que aí já é uma dificuldade enorme no mercado. Você pede para as empresas, hoje me dá o cadastro de ativos, deixa eu ver teu CMDB, não tem, está espalhando. E quando nós falamos em ativos, nós estamos falando em ativo comumente relacionado a uma infraestrutura, né? On-premises hoje quase não existe, num contexto de cloud que está muito mesclado, mas todo o cenário SaaS da empresa. Todas as aplicações e aplicativos da empresa que ela se utiliza, me mapeia onde estão essas aplicações, que é um ativo. Uma API, pessoal, é um ativo. A API trata qual tipo de informação? Se uma API manipula informação confidencial, se uma API manipula dados pessoais sensíveis, ela tem critérios específicos de gestão de mudanças, gestão de tratamento de eventos, gestão de tratamento de incidentes relacionados a esse ativo chamado API. Portanto, não existe, ou existe pouca rastreabilidade de ativos, não tem uma correlação, uma evidência efetiva com controles que você tem no contexto de monitoração, plano de incidente, plano de tratamento de evento, plano de efetividade de atualização em produção, não tem essa correlação. E a correlação visceralmente é relacionada a características, a classificação das informações envolvidas. Então, portanto, nesse cenário, pouca auditabilidade nós temos, pouca integração operacional nós temos, e a monitoração não leva em consideração essas classificações de informação. Pessoal, log, ele é um ativo. O log tem que ser rastreável para você trazer as evidências. Por que que na política da grande maioria das empresas não é tratado as informações consolidadas em logs que são alvos de auditoria e de evidências? Por quê? Entenderam o foco? É aí que temos uma excelente oportunidade para trazermos todo esse cenário de que a classificação da informação está diretamente relacionado em prover sustentação do negócio. Sustentação do negócio para fornecer evidências para quem? Para o negócio. Dentro de um cenário de due diligence, dentro de um contexto de assessments, dentro de um contexto de auditorias. E, de novo, tá, pessoal? Esse material será disponibilizado para vocês. Só vou pedir um tempinho, né? Para que a gente dê uma passada, porque esse material é novo, novíssimo. Nós estamos fazendo aqui a primeira utilização dele. Pode ser que tenha erros, e terá erros, com certeza, né?